A pesquisa do homem pecador. Jó, capítulo 8, versículo 5 ao verso 7. Se desde cedo buscares a Deus e orares ao Todo-Poderoso, se fores puro e reto, certamente te despertará e fará prosperar a morada da tua justiça. E ainda que o teu princípio seja pequeno, ainda assim o teu último fim aumentará gradualmente. Um corpo doente e enfermo, ministros que a mais abelhas tornaram mais aptas para receber mediamente saudáveis? O mesmo sim e maior consideração deveríamos ter de nossas almas, que não sendo apenas cansadas ou levemente afetadas pelo pecado, mas doentes até a morte, precisavam ser preparadas com ameaças e exortações, confortos e consolações, de uma maneira ou de outra, para que se tornem aptos não para receber a preparação, mas a perfeição da saudação feliz. E por isso escolhi esta parte da Escritura como uma luz para brilhar nas trevas, uma direção para os nossos passos e uma lanterna para os nossos caminhos, enquanto vagamos pelas turbulentas ondas deste mundo perverso. O texto é plana e objeta a capacidade do homem naturalmente brotando para flores. A primeira contém o nosso dever que devemos realizar para com Deus, a segunda, promessas de Deus, se cumprindo este dever. Nosso dueto para com Deus está implícito nessas três condições. Primeiro, se você cedo buscar a Deus. Em segundo lugar, se você orar ao Todo-Poderoso. Em terceiro lugar, se você for puro e reto, de modo que todo consista nesses três pontos. Primeiro, o que Deus requer, a saber, um diligente e busca rápida nessas palavras. Se tu buscares cedo. Em segundo lugar, como sua busca deve ser feita em oração nessas palavras. Se você orar ao Todo-Poderoso. Em terceiro lugar, em que efeitos essas coisas devem operar? Uma pureza e sinceridade de vida nestas palavras. Se você for puro e reto, como o nosso dever para com Deus consiste em três pontos. Assim, a bênção de Deus para com vocês também é triplamente responsável pelo mesmo. Primeiro, por buscar Ele, promete, Ele despertará para ti. Em segundo lugar, por orar a Ele, Ele fará prosperar as habitações da tua justiça. Em terceiro lugar, por ser puro e reto, Ele fará com que teu último fim aumente extraordinariamente. Sim, ainda que teu começo seja pequeno. Primeiro, pois no que diz respeito à busca, é um trabalho tanto no desejo e trabalho de ser dedicado a Deus. No Salmo, isso representa o peso do cântico. Eles clamaram ao Senhor no tempo da sua angústia, e Ele os livrou. É apenas pergunte e pegue, procure e encontre, bata e será aberto para você. Saudando que aqui essas coisas devem ser consideradas, a saber, como, por quem e quando devemos buscar ao Senhor. Como? Em primeiro lugar, fielmente, pois se você tiver apenas um grão de mostarda e disser a esta montanha, se mova, ela será removida e nada será impossível para você. Em seguida, humildemente, pois é a humildade e petição que prepassa os céus e que mostrou ao publicano que partia para sua casa, mais justificado do que o fariseu jactacioso. E somente os humildes e mansos encontram um descanso para suas almas. E por último, continuamente, pois não devemos desfalecer em fazer o bem, porque a recompensa não é prometida a quem faz, mas a quem continua a fazer. Mas podemos procurar por muito tempo e nunca encontrar, a menos que busquemos o Pai pelo Filho, pois ninguém conhece o Pai, mas somente o Filho, a quem o Senhor deve revelar a Ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai a não ser por Ele. Há um Deus e uma mediação entre Deus e o homem, Jesus Cristo, para que, se pecarmos, temos o advogado Jesus Cristo justo, que Ele é propiciação pelos nossos pecados. Somente busquemos ao Senhor enquanto se pode achar. E para este fim, a palavra buscar é usada neste lugar para que possamos aprender que, como os céus e os planetas e toda a estrutura da natureza foram ordenados a terminar seu curso por movimentos e operações, assim um homem como ele foi ordenado dedicar um fim muito abençoado e feliz deve chegar a ele, não por preguiça e ociosidade, mas porque uma busca sincera do mesmo. O reino do céu é como um tesouro que não pode ser encontrado sem procurar e cavar. É como a pérola preciosa pela qual o sábio mercador se contentou não apenas em buscar, mas em vender tudo o que tinha para comprá-la. Deus nos colocou ali neste mundo como lavradores para lavrar o apocioso de nossos corações, como operários para trabalhar em sua vinha, como talentos para buscar uma região, como almas para
combater a batalha do Senhor contra a carne, o mundo e o dilúvio, e para isso propôs a uma terra cultivada, uma vinha, uma tríplice inimigo contra a qual lutar, para que nos lembrêssemos de que devemos lavrar a terra se quisermos colher os frutos, que devemos pôr a videira que se quisermos beber da uva, isso devemos lutar se quisermos vencer. Aquele que lavra a terra, diz o sábio, farta-se-á de pão, mas o que segue a ociosidade deve ser preenchida com a pobreza. A ociosidade é uma traça a um cramo da mente, e os frutos dela são cogitações perversas, maus afetos e ações piores, árvores corruptas sem frutos, também mortas e colhidas para as raízes. Na mente, uma aversão a Deus e divindades. Esqueça, portanto, ociosidade e vos suplico, e pela falta de encontrar nos outros, aprendeis instruções para vós mesmos. Não te esqueças de como teu inimigo está ocupado, e se ele te achar ocioso primeiro, ele te lembra de alguma vaidade, e se você concede isso a ele, ele triunfa acrescentando prática, nenhum meio tentado pela qual ele possa subjugar levá-los à perdição. Para um, como para outro, ele promete o conhecimento do bem e do mal. Outro ele seduz com discursos mentirosos, como fez com o rei Faraó, a quem enganou pelos falsos profetas. Para os judeus ele fingiu ser o templo do Senhor. Aos pagãos ele mostrou diversidades e antiguidades. E para omitir detalhes, ele não deixa ninguém tentado, pelo qual ele possa enredar as almas dos simples e envolvê-los no laço da morte. Portanto, vai deles e procurai a virtude e o seu caminho, procurai conhecimento como um bem, fazei diligente buscar indagação sobre ela, procurai cedo e buscai pela manhã, semeai a tua semente e no início não deixes da tua mão descansar, buscai-o no dia da angústia e ele te livrará e tu o glorificarás. Portanto, aí está o mandamento, ele te livrará, aí está a promessa e tu glorificarás, aí está a condição. Desobedecer ao mandamento é rebelião, desconfiar da promessa é infidelidade. Recusar a condição é vil ingratidão. Portanto, busquemos com fervor, com espírito fervente e humildade de coração, e nos deixemos persuadir de que não há busca sem encontrar, nem abertura sem bater. A segunda circunstância a ser considerada neste ponto é a quem devemos buscar essas coisas. Nossa direção é feita para Deus, pois todo dom bom, perfeito, vem de Deus, descendente dos pais das luzes, e quanto a muitos faz que busquemos a Deus, com somente a Deus, especialmente para esse quarto. Primeiro, porque nada temos de nós mesmos, nem de qualquer outra criatura, mas o que temos de Deus, pois quem tem tu que não tenhas recebido? Nele, pequenina vida, pequeno monte, não sei, você é sábio em sua própria vaidade? Lembre-se de que a sabedoria do mundo é loucura para Deus. Considera que o homem natural não entende as coisas de Deus. Essas coisas estão escondidas dos sábios e prudentes e são reabertos aos pequeninos. Aí, o que era o homem se ele uma vez foi deixado para si mesmo? Um mapa de miséria e um sumidouro de calamidade. Aí como foi capaz de resistir aos dardos ardentes, que anda continuamente como um leão que ruge procurando a quem possa derrotar? Aqui você pode notar primeiro sua malícia, pois ele acusa diariamente contra o juiz principal do banco do rei. Quando ele não pode se apresentar neste tribunal, mas vê suas acusações repelidas, então ele vela o assunto ao tribunal e de nossas consciências próprias, onde de um lado ele coloca os livros da lei e os estatutos feitos contra o pecado, do outro lado as acusações trazidas contra os livros da lei, alegando esses lugares estritos contra a alma que pecar morrerá de morte, maldito aquele que não permanecer em cada ponto da lei para fazê-lo. Por outro lado, ele traz em nossa consciência para testemunhar contra os versos e então infere esta difícil conclusão: portanto não há esperança na saudação. Então, se ele vir que apelamos da justiça para a misericórdia e disser, quando um pecador se arrepende, o juiz põe toda a sua maldade para fora de sua memória. Ele lida com os versos, com os assuntos mundanos, lidam com as questões da lei, que quando eles veem seus assuntos passarem contra ele nos tribunais superiores, levarem seus casos aos pais para serem decididos pelos vizinhos, que, ou por sua simplicidade não podem, ou por seu favor, não ousam julgar a verdade do assunto.
Sim, nosso adversário, embora o próprio Deus descarregue contra, embora nossa consciência testemunhe nossa inocência, ainda assim ele acusa no terceiro tribunal diante dos homens, onde ousa derramar seu veneno de sua malícia contra e forja as mentiras, calúnias e blasfêmias, porque ele sabe que eles são recebidas como verdadeiras. Assim, acusou a Cristo Jesus, nosso bem-aventurado Senhor e Salvador, diante de Pôncio Pilatos e fez entrar contra ele várias testemunhas falsas e verdadeiras. Mas, se ele for mal intencionado apenas para acusar nossa destruição e não for poderoso para causar sua malícia, não teremos motivos para temer, mas ele é poderoso, por isso está dilacerado. Aliam o poder das trevas, um grande dragão que atraiu para a terra a terça parte das estrelas do céu, isto é, com a tentação terrena de derrubá-los que pereciam brilhar na igreja de Cristo como lâmpadas e estrelas. Então, quão fácil é nossa derrota, se o Senhor não reverter, que não brilham como estrelas no céu, mas rastejam como vermes na terra? No entanto, se ele fosse apenas malicioso e poderoso, seria melhor com os vessos, mas ele é feroz e, portanto, chamando de leão, ruidor, que, esperando o sangue do piedoso, agita os perseguidores sedentos de sangue para embriagar-se com o sangue dos santos, como mais gravemente ele fez desde o tempo de João Batista ao reinado de Maxêncio, o espaço de 294 anos, esfolando alguns pela espada, queimando outros com fogo, pendurando alguns na forca, afogando alguns em rios, esfaqueando alguns com garfos de ferro, pressionando outros até a morte com pedras, devorando muitos milhares dos densos cordeiros do rebanho de Cristo. A esta malícia, poder e ira acrescenta-se a sua astuta política que usa para circundar os fiéis, não armando as suas tendas em lugar algum, mas andando de um lugar para o outro para espiar sua melhor proteção na noite. Ele semeia o joio e no dia ele impede o seu crescimento. Ele vai além e acrescenta a sua política industrial. Ele considera nossas naturezas e disposições, e para os pecados que mais nos inclinamos, e a isso ele se aplica às vezes por lisonjas, às vezes por medo e às vezes alimentando nossos humores sutilmente, entristece, às vezes pela violência ele tenta impor, às vezes transformando-se em um anjo de luz ele tenta entregar nossas almas em suas mãos e em qualquer propriedade que se encontre. Ele aproveita a ocasião para sitiar nossas almas. Assim vede, observada em uma palavra, a força de nosso adversário. Examinei agora suas próprias sutilezas. Se você tem alguma coisa em você mesmo, e você não encontrarão nada além de fraqueza e corrupção. É Deus quem dá força aos poderosos, sabedoria aos prudentes e ciências aos entendidos. A batalha dá força aos seus braços para quebrar um arco de aço. Portanto, nenhum sábio se glorie na sua sabedoria, nem o forte na sua força, mas aquele que se gloria, glorie-se somente no Senhor. Em segundo lugar, devemos buscar somente a Deus, porque ninguém está tão presente como Ele para Deus, porque Ele é todo-poderoso e como seu poder enche o céu e a terra, está sempre presente com aqueles que o temem e pronto para socorrê-los na angústia. O Senhor está perto de todos os que o invocam em verdade. Ele ouve nossos grunhidos e suspiros e sabe para que as coisas são necessárias, antes que peçamos. A terceira razão pela qual devemos buscar a Deus é que ninguém é tão capaz de ajudar contra com Ele, mas disso terei ocasião especial para falar quando chegar a este ponto e orar ao Alto-Poderoso. A quarta razão pela qual devemos buscar somente a Cristo é porque não há ninguém tão disposto a ajudar quanto Ele. É uma ótima coragem para fazer sutileza quando somos persuadidos da vontade daquele a quem temos sutileza. E rogo-vos, porque tendes mais cuidado para a nossa saudação e mais completo contra o Senhor. Quem nunca confiou nele se confundiu? A esse respeito, ele é chamado de Pai, porque como o Pai cuida do seu Filho, o Senhor cuida de todos aqueles que confiam nele. Pode haver alguém mais disposto a ajudar do que Cristo doente e cujo coração está forte por nossa causa? Sim, em cujo corpo, desde a sola do pé até a coroa da cabeça, não havia nada além de feridas e inchados em chamas? Mas infelizmente isso não foi nada comparado ao que ele sofreu por nossa causa. Ele estava cercado de medos e horrores, até que seu suor se transformou em gotas de sangue, e seus ossos ficaram feridos na carne, até que ele gritou nas amarguras de sua alma: ó Lorde, se for possível, deixe esse cálice passar de mim. A mão pesada de Deus foi tão grave sobre ele que ele feriu seus verdadeiros ossos e rasgou suas chuvas de pedaços. Ele não pôde encontrar saúde em sua carne, mas foi ferido sim, ferido até a morte, na morte mais amarga da cruz. Seus dedos ternos estavam pregados na cruz, seus rostos estavam enrugados de pranto e lamento.
seus flancos se machando e sangrando com seus próprios sangue, jorrando e jorrando o fresco de suas costelas. A sombra da morte estava sobre seus olhos. Oh, que sofrimento poderia ser assim? Ou que condenação poderia ser tão pesada se não houvesse maldade em suas mãos? Ele era o resplendor da glória de seu Pai e o sol da justiça que brilhava no mundo, a ponto de ver seus dias no fim. Ver tais suspiros latejantes e pensamentos cuidadosos sem causa sua, tão profundamente enraizados no mesa de seus peitos. Mas isso era tudo? Não, meus irmãos, como sua excelência era tão sobre todas as criaturas que o mundo não era digno de lhe dar fôlego. Foi uma dor maior para ele ver-se feito um verme e não um homem, uma vergonha dos homens e desprezo do povo. Ver sua vida encerrada em vergonha e opróbios, como poderia sacudir seus ossos de alegria e fazer seu coração derreter no meio de suas entranhas, que estava tão cheio de aflição e tão abatido no pó da morte, sobre quem a malícia de Satanás jamais conseguiu uma conquista tão grande?